Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um encontro aqui com vocês, galera do EJA 7. Meu povo, que felicidade estar aqui mais uma aula, galera de Colônia do Gurgueia, Hugo Napoleão e Novo Santo Antônio. E é isso, né, galera? Minha gente, bora começar. Vamos falar de um conteúdo que eu particularmente gosto, tenho afinidades, e é uma modalidade que tem repercutido aí no cenário nacional. Nós vamos falar hoje de uma modalidade, um treino funcional CrossFit, tá? Ele é um tipo de treinamento que está na moda, né, galera? Eu não sei se aí em Francisco Aires, se Novo Santo Antônio, Colônia do Gurgueia, a galera pratica CrossFit, mas muitas cidades aderiram a essa prática. Muitas cidades aderiram a essa prática. E eu queria saber se vocês aí têm aí Santa Rosa do Piauí, se vocês têm um box de CrossFit. Mas, professora, que palavra é essa? Que negócio é esse CrossFit, né? Já ouvi falar, mas não sei o que é. Vou explicar direitinho para vocês, para que vocês entendam perfeitamente como é. Bom, eu sempre dou dicas, principalmente... o Francisco Ari está dizendo que aí tem crossfiteiros. Ah, que legal. Então, para vocês, eu já estou falando com alguém que já sabe mais ou menos o que é o CrossFit, né? Então, galera, eu tenho uma perspectiva, principalmente porque o Enem, a prova do Enem, para quem vai fazer Enem, traz sempre coisas bem atuais, tá? Então, não esquece aí do CrossFit, que isso pode estar na prova do Enem. Vocês vão me perguntar assim, professora, como assim? Eu falei no ano passado do skate, né? Inclusive, eu falei no EJA, a aula do EJA era numa quinta. Vocês se lembram, Ismael? Ano passado, lembra, né? Falei do skate, gente, numa quinta. No domingo foi a prova. E eu fiquei, Maria, fiquei feliz demais, porque eu falei, olha, tem essa perspectiva, a modalidade contemporânea, é um negócio legal, tá nas Olimpíadas e pá, caiu skate no Enem. E o CrossFit, gente, vem ganhando aí ares gigante, né? O CrossFit ficou gigante aqui no Brasil, tá? Mas primeiro vamos saber o que é esse CrossFit. E aí vocês guardam isso aí, é uma atividade contemporânea, uma atividade moderna, é um negócio que tem bombado aí nas cidades, né? A galera gosta muito de CrossFit. E eu vou falar um pouquinho da modalidade, certo? CrossFit, gente, foi um treinamento, tá? Um método de treinamento criado aí nos Estados Unidos na década de 1990. Ele foi criado pelo o Greg Glassman, que é o criador da modalidade CrossFit. CrossFit, ele é baseado, tá? Ele é baseado em métodos de treino, tá? Métodos de treino que foi levado a ser desenvolvido a princípio, para militares. O Greg, ele criou um treino funcional de alta intensidade, com variações, tá? E esse treino de alta variedade, de alta intensidade, foi exatamente para atingir um público específico. O que acontece? Ele recebeu um convite para treinar esses militares e, a partir disso, ele criou aí um método de treinamento, tá? Para desenvolver esse tipo de treino, mas tinha um público-alvo, que era os militares. Ele trouxe aí, dentro dessa metodologia dele, um público que tinha interesse em melhorar sua performance física. A gente sabe que os policiais, o corpo de bombeiros, os bombeiros, né, os oficiais, pessoal do exército, pessoal da marinha, pessoal da polícia, precisa ter um bom preparo físico. Todo mundo sabe disso, né?
Então, e o preparo físico de um oficial, de um policial, ele não pode ser um preparo físico de uma pessoa normal, porque as situações de conflitos deles é muito mais intensa, né? É situações de risco de vida. Então, o treino de um policial, ele precisa ser um treino de intensidade. Tá? Precisa ser um treino de intensidade. Não dá para eu fazer um treino de um policial, vamos fazer assim uma corridinha levinha e tal. Não. Tinha que ser algo realmente punk. É algo que fosse realmente bem tenso, tá? Greg, ele abriu a primeira o primeiro box, né? Olha como é o local. Ele abriu o primeiro box em Santa Cruz em 2001, tá? Até então, gente, ele fazia os treinamentos nas academias. Só o que acontece? As pessoas achavam, eu já li parte da história, achavam muito estranho o método, né, que o Greg fazia. A galera achava muito estranho e disse: olha, não dá mais para esse cara ficar aqui, não, porque esse negócio que ele está fazendo aí é muito bizarro, negócio de corda, esse negócio de pular, não é muito legal não, né? Então eles começaram ele começou a pensar num local que fosse só dele, um local que pudesse trazer os objetivos da modalidade dele. Então, ele organizou um espaço e foi quando ele abriu aí o primeiro box, é um box, tá, gente? O local que eles treinam, que se chama box, um formato realmente de uma caixa, que tivesse ali pesos livres, que tivessem algumas cordas, que tivesse alguns pneus, algumas caixas para fazer pliometria, enfim. Então, qual é o objetivo do CrossFit? O objetivo do CrossFit é formar realmente ou programar um condicionamento físico amplo, geral e inclusivo, tá? Vamos dizer, construir aí um condicionamento físico amplo, geral, inclusivo. Trabalha aí 3 atributos importantes o CrossFit, que é a carga, a distância e a velocidade. Tá? Carga, distância e velocidade. Isso vai qualificando aí os movimentos funcionais, tá? Para gerar uma alta potência. Gente, o CrossFit, ele trabalha sempre com altas potências. Tá, altas potências. Certo. Professor, e como que isso chegou às outras pessoas, né? Vocês vão me perguntar. Primeiro foi esse negócio aí dos policiais e a galera começou a ver que o treino era um programa que tinha aí o centro de treinamento de força, o core, que eles trabalhavam aí algumas competências, né? Como a resistência muscular, a resistência cardiovascular e respiratória, a força, a flexibilidade, a potência, velocidade, coordenação, agilidade, equilíbrio e precisão. Então, galera, o CrossFit, ele trabalha essas variáveis, certo? Só que, como eu falei para vocês, eles trabalham numa dinâmica de alta potência. Como que isso chegou às pessoas comuns, né? As pessoas que começaram a praticar, começaram a entender que o treino era legal, porque era diferente, tá? O maior atrativo do CrossFit é, de fato, ser um treino bastante dinâmico. Um treino que tem uma dinâmica legal, um treino que traz aí algumas variáveis, um treino que vai trabalhando e vai melhorando aí algumas competências e trabalhando isso numa forma, vamos dizer, num ciclo quebrado, né, de monotonia, né? A galera que faz CrossFit gosta muito porque isso virou algo maior, virou algo dinâmico, muito dinâmico, não é igual, não é repetitivo.
e a galera gosta muito, tá? Então, o que é o método CrossFit? Primeira coisa, todo mundo que tem hoje um box em alguns lugares diz que está fazendo CrossFit. Mas antes de mais nada, o CrossFit, gente, é uma marca, tá? É uma marca. É uma marca. E um modelo, que no caso é um método. É uma marca, é um método. O tipo de treinamento que é aplicado no CrossFit, ele é dele, do CrossFit, ele é único, tá? Ele é único. Ah, professora, mas eu faço na academia LPO, que é levantamento de peso olímpico. Ah, professora, mas eu faço na academia agachamento. Gente, mas o método que é executado do CrossFit, ele é único. Ok? Ele é único. Então, esse método ele é realizado para estabelecer uma hierarquia de esforço e preocupação que trabalha da seguinte forma, tá? Eles trabalham dieta, condicionamento metabólico. Essa dieta, gente, a pessoa pensa que o método CrossFit é baseado só na execução dos exercícios. É para além disso aí, viu? Tem essa questão da dieta também. Uma vez, não, eu conheço alguns coaching, né? Alguns professores de CrossFit. E eles fazem um treinamento fora, tá, gente? O treinamento é fora. Eles recebem um level que é como é que chama, gente? Level é um nível. É o nível, é uma fase que eles estão e que eles adquirem, né, vários níveis de conhecimento. E eu lembro demais desse meu amigo que é coach, inclusive ele foi meu amigo, ele foi meu aluno, esse rapaz. Ele é coach de CrossFit hoje. Ele explicando sobre a disponibilidade energética em relação ao treinamento físico, ao peso molecular dos alimentos. Então, a forma que eles trabalham em relação à dieta com o treino metabólico deles, com o treino, tá? Tem uma relação direta aí com o tipo de comida que eles comem, tem tudo isso também, tá? O CrossFit não é só, galera. Eu tô falando isso porque eu já conversei com vários. Inclusive, a gente já teve até aqui participação desse coach, desse treinador que é meu amigo, foi meu ex-aluno. E ele fala que o CrossFit realmente é algo maior, algo além dos exercícios, porque as pessoas acham que é só fazer exercício, CrossFit é só exercício, e não é. Então, a gente tem, galera, condicionamento metabólico. Esse condicionamento metabólico é a capacidade de usar as 3 vias metabólicas que nós temos. Professora, agora tu embananou tudo. As vias metabólicas, gente, são processos de geração de energia que a gente tem. Primeiro, a gente gera energia de uma forma que a gente chama de a primeira fonte de energia da gente é a fosforocreatina, que é a primeira e a mais rápida de todos. Depois a gente tem a glicogênese, né, que é a glicólise, eu falei glicogênese, mas não é glicogênese não, gente, é glicólise. A glicólise anaeróbica e a glicose aeróbica. Primeiro a glicólise anaeróbica e posteriormente a glicólise aeróbica. Professora, tu falou inglês agora. Não é para eu estar falando inglês aqui não, viu, gente? É para vocês estarem entendendo tudo. Não é para eu estar falando árabe aqui não, mandarim. É para eu estar falando uma coisa que vocês saibam o que é. As vias metabólicas é como eu adquiro aqui a energia para a contração muscular. A primeira delas é a fosforocreatina, a segunda a glicólise anaeróbica e depois a glicólise aeróbica. Ou seja, 3 vias metabólicas, mas também nós temos a via lipídica, né? Que a gente vai ali ter a lipólise. Por hora, nós temos aqui essas 3 vias que são super importantes: aeróbica, anaeróbica e a via fosforocreatina. Então, outro princípio importante do CrossFit é o da ginástica.
ela vai estabelecer a capacidade funcional de controlar o corpo e a amplitude do movimento. Todo mundo lembra que eu falei para vocês, já falei aqui sobre ginástica. Ginástica é uma palavra que foi usada lá na Grécia Antiga, lá nas civilizações gregas, lá na Antiguidade. Uma palavra que significa fortificar o corpo. Então, dentro dessa questão de fortificar o corpo, nós temos aí trabalhar amplitudes e controle de movimento. Tá? Então, na ginástica também tem muito disso. Então, no CrossFit, eles têm uma máxima, que é sobre amplitude de movimento, ok? E controle desse corpo, controlar o corpo e amplitude do movimento, ok? Levantamento de peso, professora, e arremessos. É uma das prioridades do CrossFit, trabalhar com arremesso, levantamento de peso. Esse tipo de treinamento, gente, ele desenvolve a capacidade de controlar objetos externos e gerar potência. Então, galera, quais são os elementos que eles trabalham aí? Eles trabalham levantamento de peso, LPO, né? Eles fazem levantamento de peso olímpico, eles fazem arremessos, né? Tem bolas que eles arremessam, tem o arremesso mesmo da barra, tá? E tudo isso motivado com peso, com carga e com velocidade de movimento, para gerar o que? A potência. É a potência, a velocidade com a carga. Ok? Então, galera, tem muito no CrossFit, vocês já viram, tá? Tem muito disso, tem muito de gerar movimentos de explosão, movimento de velocidade. É uma característica do cross. E hoje, o CrossFit, para quem não sabe, é uma modalidade esportiva. Inclusive, eu estava até lendo recentemente uma reportagem sobre o CrossFit como modalidade esportiva, né? Porque as pessoas que fazem hoje, elas fazem não só por conta do condicionamento físico, tá? Mas também por conta da competição. Virou uma competição, virou uma modalidade de competição e traz aí vários eventos que já tem grande porte, inclusive internacional, viu, gente? Tem as competições internacionais. Gente, aí uma vez, exatamente dessa reportagem, surgiu uma dúvida e uma pergunta para um professor se a pessoa podia fazer musculação e crossfit, né? As pessoas fazem muito essas perguntas para os professores de educação física, os personagens, né? Ah, professor, eu faço cross e faço musculação. São duas modalidades que a gente chama de modalidades concorrentes, tá? O que seriam essas modalidades concorrentes? São duas modalidades que têm, assim, vamos dizer que têm o mesmo alvo, tá? Não quero dizer que tem o mesmo objetivo, mas que tem o mesmo alvo. E aí pode acontecer de você que faz CrossFit ter uma falência muscular na hora da musculação e na musculação a falência muscular para o CrossFit. Depende muito de quem começou aí, qual foi a atividade que você fez. Professor, o que seriam essas atividades concorrentes? Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar bem prático para vocês. No treino de CrossFit, eles utilizam muito os levantamento de peso, né? O levantamento de peso e fazem muito agachamento. Naquele dia lá, imagina que naquela sessão, no dia seguinte eu teria que treinar a perna na musculação. Gente, existe uma dinâmica quando a gente faz exercício, que é a dinâmica do repouso, tá? Esse repouso, ele deve ser seguido. Por que, professora, que eu tenho que seguir o repouso? A musculatura, ela precisa descansar. Se você não dá o descanso necessário, a musculatura, ela pode sofrer lesões e pode sofrer lesões graves, tá?
E é o que tem acontecido muito com os praticantes de CrossFit, né? Muitos praticantes têm se lesionado. E eles, quem realmente pratica o CrossFit, que pratica da forma correta, que hoje em dia tem alguns box, gente, que a palavra CrossFit, como eu falei para vocês, é uma marca. Eu não posso utilizar, abrir um box e colocar lá o nome CrossFit. Só se tiver um treinador de CrossFit com level, né? Se for coach, se for regulamentado e se pagar o direito autoral para o CrossFit. Por quê? Quem manda o direcionamento do treino do CrossFit é a origem dele, é o Greg Glassman. É o cara lá que constrói a planilha de treino do CrossFit, é um padrão, tá? Não posso mudar aquele padrão lá. Em tal lugar, em tal dia, a galera tá fazendo esse treino aqui. E aí, o que que acontece? Existe essa regulamentação, é eles que realmente decidem como é que vai ser o treino, como é que não vai ser e tal. Bom, quando o aluno pergunta assim, professora, eu vou fazer o treinamento e eu preciso amanhã fazer um treino de perna, só que eu treinei perna na segunda e vou querer treinar perna amanhã na musculação. Então, o que que acontece, gente? O músculo ele precisa de repouso, tá? Esse repouso, ele, quando ele não é adequado, a gente tem ali que a gente chama de fissuras ou microlesões na musculatura que precisa ser regenerada. Eu preciso regenerar, eu preciso descansar aquele corpo para recuperar ele para um próximo episódio de treinamento. Então, quando eu não dou o descanso adequado para o músculo ele fica debilitado. E ao passo que ele fica debilitado, amanhã ele não vai ter condições de fazer treino de perna, porque ele não vai gerar força o suficiente, ele não vai estar recuperado o suficiente para aplicar aquele novo treino. E quando assim eu insisto em fazer, eu corro um risco muito grande de lesionar aquele corpo. A lesão, gente, ela não só acontece com altas cargas. As pessoas acham que as lesões acontecem somente com altas cargas, com imprudência. Não. A lesão acontece por um estresse que eu não consegui recuperar. Por exemplo, quando eu estou com a musculatura muito fadigada, até para baixar, para eu pegar uma bolsa, eu posso me lesionar. Abaixar para pegar qualquer coisa, eu posso me lesionar. Por quê? A musculatura está estressada. Esse estresse, gente, que a gente provoca no músculo quando a gente faz exercício, ele é um estresse que precisa ser recuperado. Quando eu não dou para o músculo um tempo adequado de recuperação, aquele estresse ele é cumulativo. E esse estresse cumulativo pode gerar coisas muito ruins para o meu corpo, certo? E aí, galera, o treinador que coloca, por exemplo, assistiu, ouviu algum lugar, uma aula de CrossFit, vou colocar um box. Não pode colocar o nome de CrossFit, porque o CrossFit, como eu falei para vocês, é uma marca. Eles têm um padrão de treinamento, tá? E esse padrão de treinamento, a forma que eles treinam, precisa ser respeitada com a sua funcionalidade, com a sua forma de treinamento, com o seu professor lá ele é orientado para desenvolver essa técnica, uma pessoa que sabe exatamente o que está fazendo. Tá? Eu, por exemplo, gente, eu já entrei algumas vezes no CrossFit, mas eu nunca fiquei para fazer o treino de CrossFit. E eu vou explicar para vocês por quê. Por exemplo, tem modalidades que são esportivas que a gente não vai curtir, né? Tem gente que gosta. O CrossFit tem muito disso. O embasamento deles é uma prática com muita repetição.
é uma prática com muita repetição, eles trabalham alta, não é nem altas cargas, eles trabalham com muita quantidade, na realidade, com muitas repetições, tá? Com um alto valor de repetição, muitas repetições, e isso realmente, eu particularmente, eu não gosto. Acho lindo o CrossFit, admiro, tenho vários amigos, inclusive. Acho massa a modalidade, mas eu particularmente eu não gosto de fazer, certo? Por exemplo, CrossFit tem muito. Andar de bicicleta, correr, nadar, remar. Aqui tem menos isso, nadar e remar. Mas, por exemplo, nas competições grandes, eles colocam natação e remada. Isso praticado por meio de uma variedade infinita de exercícios. Eu vou trazer aqui alguns nomes que é utilizado. Outra coisa, os nomes, galera, dos exercícios no CrossFit é tudo em inglês. Não sei se vocês sabem, né? Galera aí de Francisco Aires, os nomes dos exercícios estão em inglês. Snatch, o squat, deadlift, o bench press, o power clean. Todos esses movimentos são realizados, ok? São realizados e são falados, né? A nomenclatura em inglês, porque é uma modalidade americana, tá bom? Aí eles têm pulos, têm arremessos, tem pegada no medball, tá? Suspensões na barra é o pull-ups, mergulhos dips, flexões de braço, push-ups, parada de mão, handstand. Ok, gente, handstand é esse aqui, ó, parada de mão, ó. Não, desculpa. Handstand é tipo bananeira, tá? Empurradas para a parada de mão, o press to handstand, que é esse. Ok? Aqui ela tá fazendo um arremesso. Acho que ela fez um arremesso. Tem as piruetas, eles fazem movimentos de keeping estrelas, subidas nas argolas, o muscle ups, abdominais, os sit-ups, escalas de sustentação, tá? Eles utilizam muito algumas bicicletas, que são chamadas bicicletas ergométricas, né? Que não são ergométricas, são bicicletas ergômetros, que agora é ergômetros, que são os mesmos remos, tá? E umas bicicletas que eu não sei explicar direitinho para vocês, tem um ventiladorzinho que agora eu esqueci o nome, gente, o nome foi embora. Qualquer hora dessa ele volta. Ai, gente, círculo ergômetro, tá? Eles são círculo ergômetro que tem um ventinho para girar. É a força que você bota e a velocidade que você quem guia, tá? Tem nos boxes de CrossFit, eles trabalham conjunto de peso olímpico, né? Eles trabalham barras. Eles trabalham barras, eles trabalham os pesos olímpicos, né? Que eu falei para vocês, os aros, as paralelas, trabalham colchonetes, trabalham barras horizontais, tem as caixas para os saltos, que a gente chama de pliometria. Tem as bolas, que são as bolas medicinais, que são aquelas bolas grandes para a gente trabalhar, alguns arremessos, as corridas, tá? E também tem cordas, ok? Tem cordas que são importantes e tá muito dentro do CrossFit, do treino do CrossFit, as cordas. Viu, galera? Muito do treino do CrossFit, ok? Agora, galera, eu falei um pouquinho do CrossFit, mas eu quero que vocês entendam qual o significado, qual a importância do CrossFit como atividade contemporânea, tá? Quando o Enem cobra uma questão de uma atividade contemporânea, por exemplo, ele vai colocar dentro dessa atividade contemporânea toda essa importância social da modalidade, certo? O Enem ele trabalha sempre uma questão que traz
o comprometimento da modalidade com a questão social. O que de impacto que o CrossFit tem na sociedade? O que a gente pode dizer que impacta na sociedade o CrossFit? Primeiro, hoje as pessoas elas estão muito preocupadas com a forma física. Muitos dos adeptos do CrossFit entraram porque queriam ter o corpo, né, como o Francisco Aires falou, dos crossfiteiros. Esse corpo, gente, como a gente falou lá no início da aula, que eles trabalham a questão da dieta. Não é só o exercício, não é só o movimento. Então, eles trabalham a questão da dieta, que é muito importante também. E por que razão social, né? Por que razão social essas pessoas estão engajadas com esse compromisso com o corpo, né? Com essa intencionalidade de buscar um corpo atlético? Primeiro, pelas questões sociais, pelo reflexo social de ter um corpo legal. As pessoas estão muito preocupadas em relação a ter um corpo legal. E eu não vejo maldade nisso, eu não vejo nenhum mal nisso. Eu acho que todo mundo poderia olhar para o seu corpo e perceber, olha, eu acho que eu posso melhorar tal coisa. Eu acho que eu posso. Gente, a minha visão é de uma pessoa que vive no corpo. Então, a minha visão de olhar o corpo ele é diferente. O meu olhar e a minha percepção corporal ela é diferenciada. Eu olho um corpo diferente. Então, eu não consigo ver, né, as pessoas assim, porque as pessoas visam o corpo, e o corpo é isso tudo mesmo, é o local onde tu habita. Então, se eu não cuido do meu corpo, quem vai cuidar do meu corpo? Livramento que está aqui, ela não vai cuidar do meu corpo. A minha mãe não vai cuidar do meu corpo. Meu filho não vai cuidar do meu corpo. Quem tem que cuidar do meu corpo sou eu. Então, assim, as pessoas hoje pregam um discurso de que o corpo, ele é um corpo social, que as pessoas se inspiram e tal, mas não tem nenhum mal nisso. Até porque quando a gente vai em busca de um corpo perfeito, a gente passa pelo caminho da saúde. Inevitavelmente, você passa pelo caminho da saúde. Professora, mas então por que a galera do CrossFit tem se lesionado tanto? Então, vamos lá. O CrossFit é uma modalidade perfeita, é uma modalidade bacana, tem as suas verdades, tem as suas questões que ali não estão, não é nem do CrossFit, tá, gente? Eu vejo que é muito da informação que não é passada corretamente. O CrossFit, assim como qualquer outra modalidade, como eu falei para vocês, necessita do descanso, tá? Necessita do descanso. E o que eu vejo? Muita gente quer fazer uma atividade sem ter descanso necessário. Então, por exemplo, eu conheço muita gente que quer fazer CrossFit de segunda a sábado. Não respeitando um dos princípios mais importantes, que é o descanso. E aí, como eu falei para vocês, o estresse ele é acumulativo e acaba trazendo muitas lesões. Outra questão, outro ponto é que, como eles falam, até o pessoal do CrossFit é para todas as idades. Concordo perfeitamente como o exercício também é para todas as idades. Só que existem pessoas que estão condicionadas e pessoas que não estão condicionadas. E aí, vale entender que essas pessoas que não estão condicionadas, elas não podem se submeter a atividades de altíssima intensidade, né? Hoje o grupão vai fazer um cardio assim, uma atividade assim, um peso tal, com uma dinâmica tal, mas ela é intensa. Então, eu não posso hoje pegar uma pessoa que não tem nível de condicionamento bom e aplicar tudo que o CrossFit tem técnica, o CrossFit tem aprender a fazer o movimento, aprender a fazer a técnica, aprender vamos dizer, a subir a carga. A carga, gente, ela é algo progressivo. Eu não começo já fazendo um treinamento, mesmo a minha musculatura suportando 100 quilos, eu não consigo fazer isso.
Por exemplo, hoje para eu começar meu treino de musculação, já treinei minha musculação que eu amo, né, eu sou apaixonada, aprendi a gostar. Hoje no meu treino da musculação eu comecei o agachamento com 10 quilos, né, aliás, 10 quilos, fora a barra que é 16, né, 26 quilos. Comecei o com 26 quilos. Depois eu progredi para 46 quilos, eu aumentei a carga. Mas isso, gente, eu vou evoluindo, né? Eu vou fazendo isso de uma forma que meu corpo, eu consigo fazer até com 50 quilos agachamento. Mas eu vou jogar 50 quilos no meu corpo de uma vez? Não, meu corpo ele precisa estar treinado, adaptado. Ele tem que ter sofrido todas as adaptações que eu suporte essa carga. E o que acontece no CrossFit? Às vezes o cara chegou ontem no CrossFit corretamente, como o vídeo, né, que bombou as redes sociais aí há uns dias atrás, inclusive em Fortaleza, que o cara não conseguiu levantamento, caiu e bateu na cervical dele. Ele passou por uma cirurgia, mas eu não sei dizer mais o que aconteceu, mas na época após o estética é sobre ter conhecimento, tá? Fisicamente você olhava para ele e sabia que tem alguns anos de não suportava a carga que ele estava levantando. Vi a galera que às vezes o cara tá lá no box e tá fazendo e tá vendo que ele tá colocando uma carga por irresponsabilidade, queima o CrossFit. As pessoas dizendo, o cara foi correr e morreu na corrida, né? O cara ficou paralítico por irresponsabilidade dele. Ontem correr, o cara tava e foi se submeter a uma corrida. E lá o cara infartar. Foi a corrida? Foi o CrossFit? Não foi. Foi uma orientação adequada. O cara lá, gente, de Fortaleza, não há muito tempo atrás, passou nas redes sociais uma barra no agachamento. Ela tá no agachamento, e agachamento guiado é na máquina, tá? Sofreu que ele sofreu, tudo bem aí? Caiu por cima dela, esmagou o pescoço, né? A carga era tão alta, gente, só para a gente finalizar. A carga era levantar e uma outra pessoa veio para socorrer, né, essa mulher. Ela teve falha, né? A gente chama de falha do fuso muscular. Ela caiu e ela teve morte imediata na sala de musculação. Se você caminhando, como pode acontecer você pedalando. O que mais importa
saber tua história, a gente precisa saber isso, algum exercício que possa te limitar, né? Se te limitar ali, muitas pessoas é uma modalidade que